noite, a paz do Senhor a todos. Estou gravando aqui esse vídeo porque na última aula a gente teve 7 alunos que faltaram, embora que estivesse cheio. Eu quero gravar aqui um pequeno vídeo fazendo um resumo do que foi a última aula, para que os alunos que não puderam vir, alguns justificaram comigo, não perdessem o conteúdo, tá? Nós fomos da página 9 da nossa apostila até a página 11, todo o conteúdo do livro de Levítico. Bom, nós consideramos o seguinte: o terceiro livro do Pentateuco, que é Levítico, justamente porque ele se refere à tribo de Levi. O livro de Levítico, ele é muito importante porque ele ensina, tanto para o povo hebreu como para nós, que quem define o que Deus quer no culto não é a gente, é Deus. Tá? Inclusive, é importante lembrar que essa tribo era a tribo sacerdotal. Só podia ser sacerdote ou sumo sacerdote quem pertencia à tribo de Levi. Houve até um comentário aqui na aula, que teve uma irmã que falou assim: Jesus não era levita. Não, Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, por isso que ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. O propósito desse livro, Deus ali ele determina como ele quer cada detalhe do culto. O sacrifício dos animais, quem poderia ser sacerdote, a vestimenta do sacerdote. Por exemplo, a gente vai ver mais daqui a pouquinho a questão do tabernáculo. Mas por que Deus instituiu, essa questão de sacrificar animais, aspergir sobre o altar? Essa ideia de que tem que haver um sacrifício para que venha a ter perdão de pecados, estava preparando esse povo para, no futuro, o sacrifício maior, que era o sacrifício de Jesus. Então, no livro de Levítico, Deus está colocando na mente do povo que os sacrifícios deles, daqueles animais que eles levavam até o sacerdote, prefiguravam, era uma figura, uma simbologia do que viria a acontecer no futuro, que era o sacrifício de Jesus. Porque o propósito de Deus era ensinar esse princípio, que muitos crentes não sabem. Se você perguntar assim para o crente, o que é a expiação? Expiação é justamente, expiar significa cobrir. É como o sangue daquele animal que era morto, é como se ele cobrisse, escondesse ali os nossos pecados, literalmente, e Deus não os visse, era como se fosse isso. Por isso que é um sistema que ele não é pleno. Nós vimos lá na leitura do livro de Hebreus, por exemplo, que diz que esse sacrifício de animais ele era uma coisa temporária, uma coisa provisória, e que Deus, ele chega a dizer, o escritor aos Hebreus, que nem sangue de boi, sangue de animal nenhum é capaz de cobrir pecados. Só o sangue do grande Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Bom, esses sacrifícios, por que eram necessários? Deus é santo, a natureza de Deus é santa. Então, Deus tem uma grande dificuldade, por assim dizer, em tolerar pecado. Deus não tolera pecado. E nós, destituídos da glória de Deus, devido ao pecado de Adão e Eva, somos pecadores. Então, a ideia funciona assim: quando Deus olhar para nós, em vez de ele enxergar os nossos pecados, porque quando Deus enxerga os nossos pecados, ele tem direito de nos fulminar. Todo ser humano merece a morte, porque todo ser humano é pecador. Então, diante de Deus, a vida é um dom, é uma misericórdia da parte dele, porque o pecado nos torna merecedores da morte. E o que era feito? Com o sangue desses animais, o sangue é cor vermelha, forte, ele encobria os nossos pecados. A ideia era essa. Para quê? Porque o pecado ele faz uma separação entre nós e Deus. Então, quando Deus ele recebia esses sacrifícios, ao qual o sacrifício ele cobria, o sangue cobria o pecado ali no altar, era uma forma de, em vez de nós estarmos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, nós nos reaproximarmos de Deus. Esses sacrifícios, eles prefiguravam algo muito importante. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. O que significa isso? Isso significa que o sacrifício daqueles animais, prefigurando o sacrifício de Jesus, iria mostrar para a humanidade o maior ato de amor
da parte de Deus, de pegar toda uma humanidade pecadora, merecedora da morte, como diz lá em Romanos, né? O salário do pecado é qual? A morte. A consequência do pecado é o quê? É a morte. E aí, isso era um processo inicial, onde Deus estava começando a colocar esses princípios na mente de que sem derramamento de sangue não tem expiação de pecado. Tá? É interessante como é que começou essa prática de sacrifício, né? Essa coisa de sacrificar animal. Nós vimos na aula também que a primeira pessoa a fazer um sacrifício de animal, matar um animal, a gente até pensa assim, foi Caim e Abel, né? Quando teve aquele sacrifício, né? Caim, ele ofereceu lá os frutos da terra e Abel, os animais. Não, não foi. Se você prestar atenção, no livro de Gênesis, lá mostra que quando Adão e Eva pecaram, Deus fez roupas para eles com pele de animais. Ou seja, Deus, lá no Éden, fez o primeiro sacrifício. Ele matou um animal, tirou a pele, e com aquela pele ele fez roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ou seja, isso era um símbolo do que viria, né? O que significa isso? Era um pano de fundo para que a gente entendesse que o primeiro a dar exemplo do sacrifício foi Deus. Ele teve que sacrificar um animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Então, esse ato de sacrificar animais era para encobrir os pecados do povo hebreu. E graças a Deus nós não vivemos mais nesse tempo, né? Não precisamos mais sacrificar animais. Graças a Deus nós tivemos o sacrifício do Mestre, de Jesus, o Cordeiro perfeito, né? Diferente de animal, o sangue de um justo, o sangue de um santo, a qual, quando Deus olha para nós, a sua glória, quando Deus olha para nós, em vez de ele enxergar as nossas transgressões, ele enxerga o sangue derramado na cruz do seu Filho, o sangue justo, o sangue santo de alguém que nunca pecou. Essa era a função. Tá? Só que com o passar do tempo, né, os homens eles se desviaram do propósito do sacrifício para Deus e começaram a fazer seus próprios deuses, né, suas estátuas, seus deuses de bronze, de barro, e passaram a oferecer sacrifício a outras entidades, por assim dizer, a outros deuses, entre aspas. Isso é uma coisa que irritou muito a Deus, né? A Deus. Foi o início da idolatria. Então, o livro de Levítico, além de nos mostrar que Deus separou, né, a descendência de Arão, que daria origem, né, à tribo dos levitas, das 12 tribos de Israel, para esse sacrifício, porque ser um levita significava se sacrificar a sua vida em prol de toda a cerimônia que envolvia o culto. Tá? Vou avançar aqui um pouquinho, estou fazendo aqui um resumo. O propósito, né, o resultado desses sacrifícios, né, era a consagração, irmãos. Porque o que acontecia? Era a própria pessoa, vamos supor que você fosse um hebreu, né, se estivesse lá no deserto, estava lá o tabernáculo, como é que faria esse sacrifício? Você levava o animal, né, até o sacerdote. E você mesmo tinha que decolar é voar. Degolar é cortar o pescoço do animal. E quando cortava o pescoço, aquele sangue que saía, ele era colocado numa bacia e entregue ao sacerdote. O sacerdote ia lá, pegava aquele sangue, derramava sobre o altar, e cobria o altar todo de sangue, né? E parte daquela carne ali, o ofertante, aquele que levava esse animal para ser sacrificado, ele podia levar e se alimentar. Algumas partes não, a parte da gordura, se você ler com atenção, isso era deixado. E o propósito era justamente isso, né? O sacerdote, ele tinha essa função. Imagina se você tivesse que levar um animal, um cordeirinho, né? Um novilho, para poder matar. Você tinha que degolar o animal. Então, esse constrangimento, porque é constrangedor. Tem pessoas que têm facilidade em meter a faca no animal. Tem outras que teriam um grande sacrifício fazer isso, né? Seria um trauma. Porque a ideia justamente é essa, né? O constrangimento de ter que degolar um animal, a qual quem deveria ser degolado era a pessoa, é justamente para que a gente entenda como que o pecado constrange a santidade de Deus. Entendeu? Outro ponto
importante e interessante era que nesse momento a sociedade do povo hebreu era uma sociedade tribal. O que isso significava? Quem ofereceu os sacrifícios não era qualquer pessoa, era o chefe da família. Tá? Então, quem exercia essa função inicialmente, em cada lar, o chefe da sua família oferecia os sacrifícios. Mas depois do êxodo, né, a nação, o povo hebreu se tornou uma nação, então não era mais viável que cada família, cada chefe de família, porque eram milhares de famílias, oferecessem sacrifício. E aí passou a ser levado, porque se você ler Levítico com cuidado, você vai ver que o sistema sacrificial era muito complexo, né? A forma do culto, enfim, o tabernáculo, vamos falar já sobre o tabernáculo, era algo muito complexo. Então, era levado, né, esses animais para que fossem sacrificados. Bom, qual era a função do sacerdote? Tá? Detalhe aqui importante, não havia sacerdotisa. Tá? Não havia sacerdotisa. Israel era o único, Israel não, aqui ainda é o povo hebreu. O povo hebreu, ele era o único povo que tinha por características, nos ritos religiosos, né, não haviam sacerdotisas em Israel, apenas sacerdotes. Tá? E o sacerdote, ele cumpria uma função. Primeiro, ele era um mediador. Né? O que é mediador? Aquele que intercedia, que ficava entre Deus e os homens. É importante a gente entender que essa função do sacerdote, de ser um mediador, ela simboliza um pouco a função de Cristo hoje, que nos media, né? Que faz essa intervenção, essa mediação, essa negociação entre nós pecadores e Deus Santo. Porque existe uma grande, como é que eu posso dizer, dualidade, duas coisas assim que nós, cheios de pecado, Deus 100% santo. Nós lutando contra o pecado, Deus tendo nojo do pecado. Então existe achei a palavra, uma incompatibilidade entre nós, seres humanos pecadores, e Deus. Então quem entra no meio dessa briga, dessa incompatibilidade hoje, por nós, é Jesus Cristo. Então a função do sacerdote, naquele tempo, era essa. No fato de ele oferecer os sacrifícios, ali receber os animais, ele estava mediando, fazendo essa mediação entre o pecador e o povo. Então a primeira função do sacerdote, marca aí, mediador entre Deus e o povo. Segunda função do sacerdote, está aí na apostila, página 10. O sacerdote devia ensinar a lei de Deus. E qual era a lei de Deus? Não havia Bíblia ainda. Então, o que havia eram os 10 mandamentos. Portanto, todo o povo era ensinado a respeitar e obedecer seriamente os 10 mandamentos. Ou seja, para você ser um sacerdote, você tinha que conhecer a lei. Olha a importância do chefe de família. Você aí que está fazendo o nosso seminário e você é marido, né? É esposo, tem filhos, talvez você é avô. Você precisa ser o responsável pela vida espiritual da sua família. Não é a sua esposa, não. É você, varão. É você que tem que ser aquela pessoa que incentiva a ir à igreja, que incentiva não só a ir, né? Que é o sacrifício público que todo mundo vê, mas a ler a Bíblia em casa, tirar tempo com a sua esposa para ler a Bíblia, para orações, para louvar a Deus, tirar tempo para as crianças. Se você é avó, cuida de neto, tirar tempo com os seus netos, ou melhor dizendo, avô. Então essa função, a função do cuidado espiritual dentro da casa, Deus deu ao homem, e os homens precisam exercer essa função. Não pode ficar encostado nas esposas. As esposas são auxiliadoras, elas são adjuntoras nesse ministério. Havia uma outra figura muito importante, que era o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote era apenas um. E somente ele podia participar de uma cerimônia anual, acontecia uma vez por ano, que era chamado o grande dia da expiação. Era o dia em que ele entrava no tabernáculo, que tinha 3 compartimentos básicos, e o último desses compartimentos, menor, que ficava lá no fundo, onde ali estava guardada a Arca da Aliança com as tábuas da lei, né? Urim e Tumim. Posteriormente vai estar colocada ali a vara de Arão, mas ele entrava uma vez por ano. Para quê? Porque ele ia oferecer um sacrifício por todo o povo, por toda a nação.
E era necessário que ele estivesse em santidade. O que é estar em santidade? Não é ser melhor nem ser perfeito, mas é não estar entregue ao pecado, entregue a práticas pecaminosas ocultas. Né? Porque se ele tivesse em pecado, quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele era fulminado por Deus. E o que é interessante é que a Bíblia não registra a história de nenhum sumo sacerdote que foi fulminado por Deus no Santo dos Santos. O que significa isso? Que eles levavam isso a sério, que eles conheciam Deus a quem eles serviam. Bom, requisitos para ser um sacerdote. O que precisava para ser sacerdote? Precisava o seguinte: primeiro, não podia ter defeito físico, tá? Se fosse vesgo, manco, mão ressequida, dedinho torto assim, ó, igual do professor, não podia ser sacerdote. Primeiro ele era examinado para saber se ele podia, não tinha nenhuma imperfeição física. Não podia ser gago, por exemplo, né? É uma imperfeição. E segundo requisito, ele devia se casar com uma mulher de caráter exemplar. Ou seja, um sacerdote tinha que ter uma mulher à altura do seu sacerdócio. Muitos casamentos dão problema por causa disso, né? Às vezes o marido escolhe uma mulher que não tem o mesmo compromisso com as coisas de Deus. Às vezes, né, o marido escolhe uma mulher que também não tem o mesmo compromisso com as coisas de Deus. Então, para ser líder, você tem que andar com alguém que se equipara ao seu compromisso no ministério. Outra coisa, não devia se contaminar com os costumes pagãos, com as práticas pagãs que as nações ao redor praticavam. Para ser sacerdote não podia e tinha que estar também em estado de pureza física. O que é a pureza física? Havia no livro de Levítico várias leis em relação a isso. Tocar animais mortos, cadáveres, tornava a pessoa impura. Por exemplo, se uma mulher estivesse no seu período menstrual, né, o marido não podia ter relação com ela, ela ficava até isolada. Por quê, irmãos? Tudo que é relacionado a sangue é altamente contaminante. O sangue ele é um instrumento muito forte de contaminação e disseminação de doenças. Então, quando Deus dá essas leis, são chamadas leis sanitárias, porque elas visam preservar a saúde mesmo do povo. Então, teve contato com sangue, tinha que se banhar, se lavar e ficar isolado, para ver se nesse período de 7 dias surgiria alguma doença. Se não surgisse, aí a pessoa era considerada que estava limpa. Mas durante esse período, né, isso era o cuidado que Deus tinha com o povo. E sendo um sacerdote, muito mais ainda. Outra coisa que está aqui na apostila, já estou finalizando o vídeo, é que diz que a santidade de Deus exige da parte daqueles que se aproximam dele um estado habitual de pureza, incompatível com a vida de muitos homens. Muitos querem ser líderes, querem ser pastores, mas não conseguem estar numa vida espiritual, moral pura. Sendo assim, que fique claro que nos dias de hoje não existe mais levitas, porque a tribo de Levi, ao longo da história de Israel, ela desaparece. Para alguém ser considerado levita, tem que ser nascido na tribo de Levi. Então não tem mais levita nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. A função do levita era limpar o tabernáculo, todo aquele sangue, aqueles animais que eram mortos, aquela gordura que era queimada como holocausto, o tabernáculo que era uma grande tenda, que era montável e desmontável. Quem carregava isso? Os levitas. Os levitas, eu até falei na aula, eles eram o auxiliar de serviços gerais. Né? Se fosse dizer assim, eles eram um pau para toda a obra. Não é o que a gente vê hoje, tá? Então, quando você vê hoje, eu sou levita. O levita, ele cantava, às vezes, e não era o cantor era congregacional. Israel louvava as músicas para Deus como congregação. Você vai ler a Bíblia inteira e não vai encontrar um cantor que se destacou, uma cantora que se destacou, mas o livro dos Salmos, que são cânticos congregacionais. Portanto, hoje não existe mais levita, tá? Ninguém deve se chamar de levita. É uma nomenclatura que tem nas igrejas, mas é uma nomenclatura errada. E como é que eu chamo aquele que canta? Cantor. E se for uma irmã? Cantora. Tá bom? Então, o propósito do livro de Levítico é principalmente nos ensinar os procedimentos corretos para um culto que agrada a Deus. Nós não temos o direito de cultuar a Deus do jeito que a gente acha. Deus deixou a Bíblia como um livro de instrução. E nós, que não somos hebreus, né? Nem somos israelitas, mas esses princípios de santidade são para a igreja. Os princípios de reverência, de comportamento são para a igreja.
os princípios de vestimenta. Porque se antigamente a gente tinha um problema nas igrejas, da pessoa aí com uma roupa, uma mulher com um decote muito grande, com um vestido muito justo, hoje a gente tem um problema ao contrário em relação aos homens. Os homens vão desleixados para a igreja, vão de chinela de dedo, não porque não tem sandália, porque eles não consideram um compromisso importante adorar o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então vão de qualquer maneira. Não vão sem fazer a barba, sem tomar banho, sem pentear o cabelo, sem escovar o dente, sem nenhum cuidado que reflita o zelo que nós temos e o respeito pelo Deus que nós servimos. A roupa, ela fala de nós, ela não define nosso caráter, mas ela fala de nós. Eu falei sobre isso na aula. Ela dá alguma informação a nosso respeito. Então, quando for adorar a Deus, se vista da melhor maneira, use o seu melhor perfume, avalie-se no espelho, vê se a sua vestimenta é digna daquele a qual você está indo adorar, vê se a sua vestimenta, vê se o seu penteado, no caso das mulheres, vê se o tom da sua maquiagem ou o tamanho do seu brinco, vê se ele é compatível com a reverência e a santidade que Deus exige de cada um de nós. Tá? Então, o livro de Levítico é um livro de ensino espiritual. Enquanto que no livro de Êxodo nós vemos ensinos espirituais e ensinos morais, nós vemos em Levítico várias instruções. Principalmente Levítico capítulo 18, do 1 ao 4, ali onde Deus diz assim para Moisés, Moisés, diga ao povo que eu, o Senhor, sou o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Precisamos entender isso. Nós estamos adorando ao Deus Todo-Poderoso, não é qualquer Deus. Não é qualquer brincadeira. Deus não é menino. Deus não é o nosso serviçal. Deus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa reverência e respeito. Segunda coisa que ele fala, ele diz assim, diga a eles para não se comportarem como se comportavam quando estavam no Egito. Quando a gente estava no mundo, irmão, a gente era uma pessoa. Na presença de Deus temos que ser outra pessoa. No modo de falar, no modo de vestir, no modo de se relacionar com as pessoas na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade, no meio da nossa parentela. É o crente que faz a diferença. E ele diz assim, não vão se comportar também como se comporta um povo de Canaã. Qual é a Canaã dos nossos dias? É o mundo. No mundo tudo se resolve na violência. No mundo tudo se resolve no meio do banditismo. No mundo tudo se resolve dando jeitinho. Crente não dá jeitinho. Crente fica no prejuízo. Crente fica no prejuízo, mas não mancha a sua reputação, porque a reputação a qual está em jogo é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o caráter de Cristo. A palavra cristão, eu nem falei isso na aula não, vou falar agora aqui para vocês. Quem assistiu o vídeo vai saber. A palavra cristão significa pequenos cristos. Olha só que interessante. Então, quando você diz assim, eu sou cristão, é como se você fosse um pequeno Jesus Cristo. Será que dá para ver um pequeno Jesus Cristo em você, homem? Será que dá para ver um pequeno Jesus Cristo em você, mulher? Em que sentido? Na conduta, no caráter, na moral, na humildade, principalmente na humildade. E, finalizando, o que Deus fala para eles? Diga que agora eles vão andar segundo os meus juízos e os meus estatutos. O livro de Levítico nos ensina que nós não podemos andar da maneira que queremos. Nós não podemos cantar a Deus, adorar para Deus da maneira que queremos. Nós não podemos orar para Deus da maneira que nós queremos. É tudo da maneira dele. Oração é do jeito dele. Louvor é do jeito dele. Culto é do jeito dele. Ok? Espero que tenha ajudado. Você que não pôde vir na aula. Você que veio, creio que vai relembrar alguns pontos. E vou estar deixando algumas questões para vocês responderem e me entregarem assim que possível, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos.